Você já teve um daqueles momentos em que uma única frase muda completamente como você enxerga sua própria vida? Eu tive. E foi numa terça-feira comum, às 3 da tarde, enquanto eu revisava o cardápio sazonal de outono no meu escritório. Me chamo Lúcia, tenho 58 anos e durante muito tempo acreditei que ser mãe significava aceitar qualquer tratamento dos filhos, desde que eles estivessem bem. Hoje sei que estava completamente enganada. O telefone tocou e, como sempre, meu coração disparou quando vi o nome do Ricardo na tela. Não porque algo estivesse errado. Meus filhos são adultos responsáveis e independentes, mas porque, nos últimos anos, nossas conversas tinham se tornado distantes, cordiais, mas distantes. Mãe, a voz dele transbordava uma animação que eu não ouvia há tempos. Tenho uma notícia incrível para contar. Sorri, apoiando o cotovelo na mesa. Conta, filho. O que aconteceu? Consegui. Aquela vaga em São Paulo que eu comentei. A empresa aprovou minha transferência. Vou ganhar o dobro do que ganho aqui, mãe. O dobro. Patrícia está nas nuvens e Gabriel vai estudar numa escola internacional. É a oportunidade da nossa vida. Senti um aperto no peito. São Paulo fica a mais de 800 quilômetros daqui. Meu único neto, que já via tão pouco, ficaria ainda mais distante. Mas a alegria na voz do meu filho me fez engolir a tristeza. Que maravilha, Ricardo! Estou muito orgulhosa. Quando vocês se mudam? No final do mês. Eu sei que é rápido, mas não posso perder essa chance. Ah, ele fez uma pausa e pude ouvir Patrícia falando algo ao fundo. Por isso mesmo, vamos fazer um jantar de despedida especial. Um lugar à altura da ocasião. Meu coração se aqueceu. Finalmente, um momento em família para celebrar essa conquista. Que ideia linda! Onde vai ser? Nos Sabores da Terra. O orgulho na voz dele era evidente. Patrícia fez questão. Disse que é o restaurante mais elegante da cidade. Conseguiu uma reserva para sábado à noite. Vai ser perfeito. Que horário? Perguntei, tentando manter a voz natural. Às 8. Vai ser só a família mesmo. Eu, Patrícia, Gabriel, Marcelo e Fernanda. Íntimo, mas elegante. Patrícia quer que seja uma noite inesquecível. Esperei. Esperei ele me convidar oficialmente. Esperei ele dizer: obviamente você também estará lá, mãe. Mas o silêncio se estendeu, preenchido apenas por vozes distantes e o som de papéis sendo mexidos. E eu? A pergunta saiu mais frágil do que eu gostaria. Vou estar lá também, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ouvir meu próprio coração batendo enquanto aguardava a resposta óbvia, natural, que qualquer filho daria à própria mãe. Ah, mãe. A voz dele mudou completamente de tom. Ficou desconfortável, quase constrangida. É que, sabe como é. Patrícia organizou uma coisa mais, como posso dizer, mais formal, mais sofisticada. Sofisticada? Repeti, sem entender. É, mãe. Os Sabores da Terra é um lugar muito fino, muito chique. Patrícia tem medo que a senhora se sinta deslocada. Sabe como esses lugares são, né? Todo mundo bem vestido, conversa sobre arte, vinhos caros. Talvez seja melhor a senhora não ir. Pode ser meio constrangedor. As palavras dele ecoaram no meu ouvido como um eco distorcido. Constrangedor. Deslocada. Medo que eu me sentisse inadequada. Meu próprio filho, que criei com tanto amor e dedicação, estava me dizendo que eu não tinha classe suficiente para frequentar um restaurante elegante. Constrangedor para quem, Ricardo? A pergunta saiu mais fria do que pretendia. Não é nada pessoal, mãe. É só que... Bem, a senhora entende. São ambientes diferentes. Patrícia sugeriu que talvez a gente pudesse almoçar no domingo, num lugar mais adequado ao perfil da senhora. Um lugar onde a senhora se sinta mais à vontade. Perfil da senhora. À vontade. Como se eu fosse uma criança que precisava ser protegida de situações adultas. Como se eu fosse inadequada para conviver com pessoas refinadas. Entendo. Minha voz saiu controlada, mas sentia o sangue fervendo nas veias. Então vocês acham que eu não tenho classe suficiente para os Sabores da Terra? Mãe, não é isso. É só que... Olha... A senhora é incrível do jeito que é. Mas são mundos diferentes, né?
A senhora com suas lanchonetes, trabalhando desde cedo, com aquele jeito mais simples. Não tem nada de errado nisso, mas numa ocasião assim, com os amigos de Patrícia, pessoas mais... Você entende? Pessoas mais o quê? Mais importantes? Mais educadas? Mais dignas de respeito? Claro que entendo, filho. As palavras saíram calmamente, mas por dentro eu estava demolida. Vocês se divirtam. A senhora não está chateada, né, mãe? É que a Patrícia fica nervosa com essas coisas. E eu quero que seja uma noite perfeita. Não estou chateada. Mentira, eu estava destroçada. Tenham uma ótima noite. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no meu escritório, olhando pela janela que dava vista para o centro da cidade. Lá embaixo, podia ver a fachada elegante dos Sabores da Terra, com suas janelas de vidro fumê e a placa discreta em letras douradas. Meu restaurante. O lugar que construí com cada centavo das minhas economias, cada decisão tomada com cuidado, cada detalhe pensado para criar exatamente o ambiente sofisticado que meus filhos admiravam tanto. O estabelecimento que a elite da cidade frequentava, onde empresários fechavam negócios importantes e onde famílias tradicionais comemoravam ocasiões especiais. Eles achavam que eu não tinha classe para estar lá, que seria constrangedor me levar, que eu precisava ficar no meu lugar adequado, longe de pessoas refinadas. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Se eles soubessem... Se soubessem que a mulher simples, que tanto os envergonhava, era, na verdade, a proprietária do lugar mais elegante da cidade. Peguei o telefone e disquei para o restaurante. Sabores da Terra, boa tarde. Carlos, é a Lúcia. Boa tarde, dona Lúcia. Como está? Bem, escuta. No sábado à noite teremos alguns convidados especiais na mesa para 8 pessoas. Reserva em nome de Patrícia Mendes. Quero que vocês deem o melhor atendimento possível. Claro, alguma ocasião especial? Sorri, mas não foi um sorriso feliz. Digamos que será uma noite de grandes revelações. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. No sábado, eu estaria nos Sabores da Terra. Não como a mãe inadequada que devia ficar em casa, mas como a proprietária do estabelecimento. Era a hora de meus filhos descobrirem quem realmente era a mulher que eles tanto subestimavam. Depois daquela ligação, passei a noite inteira acordada, repassando na memória como cheguei até aqui. Como uma mulher que começou vendendo salgados na porta de casa se tornou proprietária do restaurante mais sofisticado da cidade. E por que seus próprios filhos não conseguiam enxergar isso? A história começou há mais de 30 anos, quando Roberto sofreu o acidente que mudou o rumo da nossa família para sempre. Ele trabalhava como supervisor numa fábrica de peças automotivas, um emprego estável que nos dava uma vida simples, mas digna. Até aquela manhã de setembro, quando uma empilhadeira perdeu o freio e prensou sua perna contra uma parede. As cirurgias salvaram a perna, mas não salvaram o emprego. A lesão deixou sequelas que o impediam de ficar muito tempo em pé. A indenização da empresa cobriu as despesas médicas, mas não nossa subsistência. De uma hora para outra, eu me vi como a única fonte de renda de uma família com 2 crianças pequenas. Ricardo tinha 6 anos, Marcelo 4. 2 crianças cheias de energia e sonhos, que mereciam ter as mesmas oportunidades que qualquer outra criança. Eu não ia deixar a situação nos derrubar. Foi Roberto quem me deu a ideia. Lúcia, você faz os melhores salgados da vizinhança. Por que não tenta vender? No início, foi só um teste. Fiz uma fornada de coxinhas e risoles numa quinta-feira e levei para vender na porta da escola dos meninos. Em 2 horas, tinha vendido tudo. Na sexta, dobrei a quantidade. Mesmo resultado. Percebi que tinha encontrado mais que uma fonte de renda. Tinha descoberto um talento natural para os negócios. Comecei pequeno, mas com ambição. Acordava às 4 da manhã para preparar os salgados. Vendia na escola pela manhã, nos escritórios da região na hora do lanche e nas casas dos vizinhos à tarde. Os primeiros meses foram duros. Meus pés inchavam de tanto caminhar. Minhas mãos ficavam calejadas de tanto sovar massa. Mas cada nota de dinheiro que entrava era uma vitória. E os meninos viam tudo isso. Viam minha determinação, meu esforço, minha recusa em me vitimizar. Mãe, por que a senhora trabalha tanto?
Ricardo me perguntou uma noite, quando me viu contando as moedas da venda do dia. Porque quero que vocês tenham um futuro melhor, meu amor. E futuro melhor a gente constrói com trabalho. Depois de 1 ano vendendo nas ruas, juntei coragem e dinheiro suficiente para alugar um pontinho comercial. 20 metros quadrados num bairro popular, mas era meu. Nossa primeira lanchonete nasceu ali, com 2 mesas pequenas, um balcão de madeira que Roberto fez com as próprias mãos e muito sonho. O segredo do sucesso não era só a comida, era o atendimento. Eu conhecia cada cliente pelo nome, sabia o que gostavam de comer, perguntava sobre a família. Transformei aquele espacinho numa extensão da minha própria casa, onde as pessoas se sentiam acolhidas. Ricardo e Marcelo cresceram ali dentro. Faziam lição de casa numa mesinha nos fundos, ajudavam a servir refrigerante quando ficaram maiores, aprenderam desde cedo o valor do trabalho e da dedicação. Mas nunca foram obrigados a trabalhar. Era uma escolha deles ajudar, uma forma de participar do nosso sonho familiar. Um dia vou ter um restaurante maior que este, Ricardo disse aos 10 anos, olhando ao redor da pequena lanchonete. Vai sim, filho, mas não se esqueça de onde tudo começou. Em 5 anos, a primeira lanchonete estava tão bem que consegui abrir uma segunda, depois uma terceira. Não era expansão desenfreada, era crescimento planejado, cada passo dado com cuidado. Eu estudava o mercado, analisava a concorrência, escolhia pontos estratégicos. Os meninos estudavam em escola particular, faziam curso de inglês, tinham roupas bonitas e brinquedos. Mas nunca foram mimados. Sabiam que tudo aquilo vinha do nosso trabalho conjunto. Roberto, mesmo limitado fisicamente, cuidava da parte administrativa. Eu gerenciava as operações. E os meninos contribuíam sendo estudantes exemplares. Mãe, a senhora é a mulher mais inteligente que eu conheço, Marcelo me disse aos 12 anos, quando expliquei para ele como funcionava o controle de estoque. Inteligência sem trabalho não vale nada, meu filho. E trabalho sem inteligência é só cansaço. Quando Ricardo completou 15 anos, eu já tinha estabelecido uma regra clara. Educação em primeiro lugar, mas responsabilidade também. Eles ganhavam mesada, mas tinham obrigações. Notas ruins significavam redução da mesada. Bom comportamento era recompensado. Aprendi que criar filhos independentes não era dar tudo, era ensinar a conquistar. Por que a senhora não descansa um pouco? Ricardo me perguntou aos 16, vendo-me revisar os números das lanchonetes numa noite de domingo. Porque o dinheiro que pago sua escola não vem do céu, filho. Vem do meu suor. E enquanto eu puder trabalhar para dar o melhor para vocês, vou trabalhar. Ele assentiu sério. Naquela época, ele entendia, valorizava, respeitava. Quando se formaram no ensino médio, os dois passaram em universidades públicas. Mas eu fiz questão de bancar cursos preparatórios, material didático, tudo o que precisassem. Não porque tinha obrigação, mas porque acreditava no potencial deles. Mãe, não precisa pagar apartamento perto da faculdade, Ricardo disse quando passou em administração. Posso morar aqui e ir de ônibus. Não, filho. Educação é investimento e eu invisto no que vale a pena. Paguei o apartamento dos dois, mas com condições claras. Notas altas, formatura no prazo e, uma vez formados, independência financeira total. Não estava criando filhos dependentes, estava formando homens capazes. E funcionou. Ambos se formaram com honras, conseguiram empregos excelentes, construíram suas próprias carreiras. Quando se casaram, já eram completamente independentes. Eu havia cumprido meu papel de mãe. Dar as ferramentas, não a vida toda de bandeja. Mas em algum lugar no meio desse processo, alguma coisa mudou. Não sei se foi a influência das esposas, se foi o sucesso financeiro deles, ou se foi simplesmente o esquecimento de onde vieram. Eles pararam de ver minha luta como motivo de orgulho e começaram a ver como motivo de constrangimento. A mulher que trabalhou como uma guerreira para dar-lhes o melhor se tornou, aos olhos deles, apenas uma mulher simples, inadequada para seus novos círculos sociais. Mas eles esqueceram de uma coisa importante. A mesma determinação que me fez começar vendendo salgados na rua foi a que me levou muito além do que eles imaginavam. E no sábado à noite, eles descobririam exatamente até onde essa determinação me trouxe.
A primeira vez que vi Patrícia, soube que ela seria um problema. Não pela beleza. Ela era realmente linda, com aquele cabelo loiro impecável e postura de quem frequentou boas escolas. O problema estava no olhar. Um olhar que avaliava, julgava e classificava as pessoas em categorias. Ricardo tinha 23 anos quando a trouxe para conhecer a família. Recém-formado, emprego novo numa empresa de consultoria, cheio de sonhos e planos. Ela tinha a mesma idade, mas carregava nas costas o peso de um sobrenome tradicional da cidade. "Mãe, quero apresentar a Patrícia", ele disse naquele domingo de almoço, os olhos brilhando de paixão jovem. Ela entrou na nossa casa como quem entra num museu, olhando tudo com curiosidade antropológica. Cumprimentou-me com um sorriso educado, mas distante. "Muito prazer, Dona Lúcia. Ricardo fala muito da senhora." Durante o almoço, observei como ela se comportava. Elogiou a comida com surpresa exagerada, como se não esperasse que alguém como eu soubesse cozinhar bem. Perguntou sobre as lanchonetes com o tom de quem se interessa por um hobby exótico. "Que interessante. A senhora deve conhecer tanta gente diferente trabalhando com comida", disse, cortando delicadamente a carne. "Conheço pessoas, só pessoas", respondi. "Não vejo diferença entre elas." O sorriso dela vacilou por um segundo. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes. Patrícia sempre educada, sempre cordial, mas sempre deixando claro que não éramos do mesmo mundo. Pequenos comentários, gestos sutis, sugestões aparentemente inocentes. "Ai, Dona Lúcia, a senhora trabalha tanto. Deve ser cansativo ficar o dia todo na cozinha", dizia, examinando as próprias unhas perfeitas. Ou então, "Nossa, que casa aconchegante. Tem um charme tão simples." Simples. Essa palavra se tornaria um código entre nós. Roberto percebia meu incômodo. "Ela é só uma menina mimada, Lúcia. Vai aprender." "Não é sobre aprender, Roberto. É sobre respeitar. E ela não me respeita." Quando Ricardo anunciou o noivado, tentei ser a mãe compreensiva. Afinal, meu filho estava feliz, e isso deveria bastar. Mas quando começaram os preparativos do casamento, as verdadeiras cores de Patrícia apareceram. "Dona Lúcia, sobre a lista de convidados", ela começou numa das nossas reuniões de planejamento. "Talvez seja melhor a senhora convidar só os parentes mais próximos. Sabe como é? A festa vai ser num lugar mais sofisticado." "Sofisticado como?" "Oh, é um clube tradicional da cidade. As pessoas que frequentam são mais formais. Não queremos que ninguém se sinta deslocado." Tradução: seus amigos das lanchonetes não eram bem-vindos. "E sobre seu vestido", ela continuou, "posso indicar uma loja onde encontram roupas mais adequadas para mães dos noivos." Adequadas. Outra palavra código. O casamento foi exatamente como Patrícia planejou. Elegante, caro e frio. Eu me senti como uma figurante na vida do meu próprio filho. Sentada numa mesa lateral, cumprimentando educadamente pessoas que mal me dirigiam a palavra, assistindo Ricardo se transformar em alguém que eu não reconhecia completamente. Durante a festa, ouvi Patrícia explicando para uma amiga. A mãe do Ricardo é uma mulher batalhadora, coitada. Trabalha com alimentação, sabe? Muito esforçada, mas claro que não teve as mesmas oportunidades que a gente. Coitada. Esforçada. Como se eu fosse um caso de caridade. 2 anos depois, foi a vez de Marcelo se apaixonar. Fernanda era diferente de Patrícia. Professora do ensino fundamental, origem mais simples, sem a arrogância aristocrática da cunhada. No início, achei que seria diferente. E foi. Por aproximadamente 6 meses. Fernanda era genuinamente simpática no começo. Conversava comigo sobre educação, perguntava receitas, parecia interessada na história da família. Mas logo percebi que estava estudando nossos hábitos, nossa dinâmica, nossa linguagem. "Dona Lúcia, a senhora é inspiradora", ela dizia. "Uma mulher que conquistou tanto sozinha." Mas as coisas mudaram rapidamente após o casamento. Fernanda começou a frequentar os mesmos círculos que Patrícia. Ia aos almoços das esposas, participava dos chás beneficentes, adotava gradualmente os códigos de comportamento da cunhada. "Sogra, sobre o Natal", ela me disse numa ligação depois de alguns meses de casada.
Patrícia sugeriu que fizéssemos algo mais íntimo este ano. Só nós, casais, sabe? Mais moderno. Moderno significava sem a sogra. E talvez seja melhor não levar sobremesa caseira. Ela continuou. Patrícia encomendou doces de uma confeitaria francesa. Fica mais harmonioso. Mas meus doces, que a família inteira sempre adorou, não eram mais adequados. O que mais me doía era ver meus filhos concordando silenciosamente com essa transformação. Ricardo, que antes me apresentava com orgulho como minha mãe, a empresária, agora me apresentava como minha mãe que trabalha com alimentação. Uma sutil diferença que fazia toda a diferença. Marcelo começou a fazer piadas sobre meu jeito direto. A mãe não tem papas na língua, ele ria para os amigos. É do tempo que as coisas eram mais simples. As reuniões familiares se tornaram exercícios de tolerância mútua. Eu tolerava os comentários. Elas toleravam minha presença. Meus filhos toleravam a tensão crescente. O mais frustrante era que elas não conseguiam esconder completamente o interesse pelo meu dinheiro. Quando precisavam de algo, entrada para um carro novo, reforma na casa, curso caro para Gabriel, sabiam exatamente onde me encontrar. Mas na hora de me incluir em eventos sociais importantes, eu virava aparente inconveniente. Mãe, sobre o batizado do Gabriel, Ricardo me ligou nervoso. É que a cerimônia vai ser na igreja do centro, aquela mais tradicional, e depois a festa no clube. Patrícia quer que seja bem íntimo, só os padrinhos e família próxima. Eu não sou família próxima? Claro que é. Mas, você entende, é um ambiente mais formal. As pessoas do clube são diferentes de mim, melhores que eu. Foi nesse período que comecei a perceber que meus filhos tinham vergonha da própria origem. Vergonha da mãe que trabalhou feito uma guerreira para dar-lhes oportunidades. Vergonha da mulher que transformou força de vontade em sucesso financeiro. Eles preferiam a versão editada da nossa história. 2 jovens talentosos que superaram as dificuldades e chegaram onde chegaram por mérito próprio. A protagonista da luta, eu, era um detalhe constrangedor que preferiam manter em segundo plano. Mas ainda não tinham visto nada, porque enquanto me diminuíam publicamente, eu construía, em segredo, algo que mudaria completamente o jogo. O dia em que Gabriel nasceu deveria ter sido um dos mais felizes da minha vida. Meu primeiro neto, a continuação da nossa família, o menino que levaria nosso sobrenome adiante. Mas desde o primeiro momento, Patrícia deixou claro que eu seria avó apenas nos termos dela. Dona Lúcia, sobre as visitas na maternidade. Isso ela me disse ainda grávida, aos 8 meses. O médico recomendou que sejam bem restritivas. Só os pais imediatos nos primeiros dias. A senhora entende, né? Recém-nascido é muito frágil. Pais imediatos, como se eu fosse uma estranha qualquer. Esperei 3 dias para conhecer meu neto. 3 dias ouvindo amigas de Patrícia relatarem nas redes sociais como o pequeno príncipe era lindo, enquanto eu, a avó paterna, aguardava autorização para vê-lo. Quando finalmente me permitiram entrar no quarto, Gabriel dormia no berço ao lado da cama. Um bebê perfeito, com os olhos de Ricardo e o queixo da família. Meu coração se derreteu na mesma hora. Ele é lindo, sussurrei, aproximando-me devagar. Cuidado para não acordar, Patrícia alertou imediatamente. Ele tem o sono muito leve. E, por favor, higienize as mãos naquele dispensador ali. A pediatra disse que recém-nascido não pode ter contato com muita gente. Mas higienizei as mãos como uma visitante qualquer e fiquei ali, parada, olhando meu neto sem poder tocá-lo. Quando ele chorar, é melhor a senhora não pegar no colo, Patrícia continuou, ajeitando-se na cama. Estamos estabelecendo uma rotina específica. A enfermeira da home care orientou que é melhor ele se acostumar com poucas pessoas nos primeiros meses. Home care, enfermeira particular, rotina específica, tudo pensado para me manter à distância. Nos meses seguintes, as regras foram se multiplicando. Quando Gabriel completou 2 meses, finalmente consegui segurá-lo, por exatos 15 minutos, com Patrícia cronometrando o tempo e dando instruções sobre como apoiar a cabeça, como segurar o corpo, como não fazer movimentos bruscos. A senhora não tem muita experiência com bebê recém-nascido.
ela justificou. É melhor ir devagar. Não ter experiência. Eu que criei 2 filhos praticamente sozinha. Patrícia. Tentei conversar numa dessas visitas supervisionadas. Eu criei Ricardo e Marcelo. Sei cuidar de bebê. Ah, mas era outro tempo, né, dona Lúcia? Hoje em dia a pediatria evoluiu muito. Tem métodos novos, cuidados específicos. A senhora não se ofende, né? É só que queremos fazer tudo certinho. Métodos novos. Como se amor de avó tivesse prazo de validade. Quando Gabriel fez 6 meses, as visitas foram organizadas com agenda prévia. Eu precisava ligar antes, confirmar o horário e havia regras claras sobre o que podia e não podia fazer. Dona Lúcia, sobre dar comida para ele, Patrícia me instruiu numa tarde em que estava cuidando de Gabriel. É melhor deixar para mim ou para a babá. Ele tem uma dieta muito específica, controlada pela nutricionista infantil. A senhora pode dar só água se ele pedir. Água. Eu podia dar água para meu próprio neto. E sobre brinquedos, ela continuou. Trouxemos só os educativos, desenvolvidos especialmente para estimular o desenvolvimento cognitivo. Os outros brinquedos ficam guardados. Olhei para o carrinho cheio de brinquedos que tinha trazido. Carrinhos coloridos, bonequinhos macios, chocalhos divertidos. Tudo inadequado para o desenvolvimento cognitivo do menino. E se ele chorar muito? Perguntei. A senhora chama a gente. Ele tem horários específicos para tudo. Sono, alimentação, brincadeiras. Estamos seguindo um método americano muito eficiente. Método americano. Para cuidar de uma criança brasileira de 6 meses. O que mais me doía era ver Gabriel reagindo à minha presença. Quando eu chegava, ele sorria, estendia os bracinhos, queria colo. Mas sempre havia alguém interferindo, limitando, controlando o nosso contato. Ai, que bonitinho, ele gosta da vovó, Patrícia dizia com um sorriso forçado. Mas agora é hora do soninho dele. A senhora pode voltar amanhã se quiser. Amanhã, sempre amanhã. Aos 10 meses, Gabriel começou a falar suas primeiras palavras. Mamã, papá, babá, para a babá inglesa que Patrícia contratou. Mas quando balbuciava algo parecido com vovó, Patrícia desconversava rapidamente. Ai, ele está só fazendo sons aleatórios. A fonoaudióloga disse que é normal nessa fase. Fonoaudióloga, para uma criança de 10 meses. Um dia, quando Gabriel tinha 1 ano, cheguei para a visita programada e encontrei Patrícia organizando uma festa de aniversário. Que lindo! Uma festinha para o Gabriel! Exclamei, genuinamente animada. Ah, é só um encontrinho íntimo com as outras mães do grupo de estimulação precoce, ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Nada demais, só para as crianças socializarem. Que horas começa? Posso ajudar com alguma coisa? O silêncio foi constrangedor. É que, Dona Lúcia, são todas mães com perfil parecido, sabe? Fazem os mesmos cursos, têm os mesmos valores educacionais. A senhora pode ficar meio deslocada. Deslocada. Na festa de aniversário do meu próprio neto. Mas posso vir um pouquinho só para parabenizar ele? Melhor não. Ele fica muito estimulado com gente estranha. A psicóloga infantil disse que festa demais pode atrapalhar o desenvolvimento emocional. Gente estranha. Eu era gente estranha para meu neto. Saí de lá com o coração partido. No carro, chorei como não chorava há anos. Não era só sobre o Gabriel. Era sobre tudo. Sobre ser tratada como uma inconveniência. Sobre ter meu amor de avó racionado. Sobre ser considerada inadequada para conviver com meu próprio sangue. Naquela noite, Roberto me encontrou sentada na cozinha, olhando as fotos do Gabriel que conseguia tirar durante as visitas supervisionadas. O que foi, Lúcia? Contei sobre a festa, sobre as regras, sobre me sentir uma estranha na vida do meu neto. Essa menina está exagerando, ele disse indignado. Gabriel é nosso neto. Temos direito de conviver com ele. Direito a gente tem, mas respeito não conseguimos. Conversa com o Ricardo. Ricardo concorda com tudo que ela faz. Para ele, Patrícia é a mãe perfeita seguindo métodos modernos. E eu sou a avó ultrapassada que não entende de educação infantil. Foi nessa época que comecei a perceber que não se tratava apenas de superproteção maternal. Patrícia estava deliberadamente limitando minha convivência com Gabriel. Não por cuidado com a criança, mas por vergonha de mim.
Eu não era o tipo de avó que ela queria para o filho. Não vinha do meio social adequado, não tinha o refinamento necessário, não seguia os padrões estéticos da turma dela. Gabriel merecia uma avó mais apropriada. E como não podia me trocar, a solução era me manter o mais distante possível. O irônico é que enquanto me tratavam como uma parente inconveniente, eu estava construindo algo que mudaria completamente essa dinâmica. Eles me subestimavam, me diminuíam, me excluíam, mas logo descobririam que a avó inadequada, que tanto desprezavam, tinha muito mais a oferecer do que imaginavam. Foi numa manhã de terça-feira, folheando o jornal local enquanto tomava café, que vi o anúncio que mudaria minha vida para sempre. Uma pequena nota na seção de negócios. Restaurante Sabores da Terra busca sócios investidores para recuperação judicial. Sabores da Terra. Eu conhecia o lugar de nome. Era considerado o mais elegante da cidade, frequentado pela elite local. Mas nunca havia entrado lá. Não por não ter dinheiro, mas porque lugares assim sempre pareceram destinados a pessoas diferentes de mim. Curiosa, liguei para o advogado responsável pela venda. O restaurante está passando por dificuldades financeiras, ele explicou. Os proprietários anteriores fizeram investimentos ruins e agora precisam de capital para a quitação de dívidas. Estão vendendo cotas de participação para investidores interessados. Que tipo de investimento seria necessário? Para uma participação minoritária, cerca de 150 mil. Para a participação majoritária, bem, seria um investimento maior, 150 mil reais. Era exatamente o valor que eu tinha guardado numa aplicação separada, fruto de anos de economia rigorosa das lanchonetes. Dinheiro que estava reservado para uma emergência ou aposentadoria futura. Posso visitar o estabelecimento? Claro. Quando a senhora gostaria de ir? Hoje à tarde. Naquela mesma tarde, dirigi até o centro da cidade com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Os Sabores da Terra ficava numa esquina nobre, num casarão antigo restaurado com muito bom gosto. A fachada era discreta, mas elegante, com janelas amplas e uma entrada que impunha respeito. O advogado me recebeu na porta e me conduziu para dentro. O que vi me deixou sem palavras. O restaurante era simplesmente deslumbrante. Pé direito alto, lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco, cadeiras estofadas em couro. A decoração misturava clássico e moderno com uma sofisticação que eu nunca havia visto de perto. A cozinha, que pude observar através de portas de vidro, era equipada com fornos profissionais e equipamentos de última geração. Como um lugar assim pode estar falindo? Perguntei, impressionada. Má gestão, o advogado respondeu secamente. Os antigos proprietários gastaram além da conta com reformas, contrataram muitos funcionários e não conseguiram manter o fluxo de caixa. O restaurante em si é excelente. O problema foi administrativo. Caminhei pelo salão vazio, imaginando como seria vê-lo cheio de pessoas. Toquei as mesas, observei cada detalhe da decoração, senti o cheiro ainda presente de temperos finos. Havia algo naquele lugar que me chamava profundamente. Posso ver os números? Claro, mas preciso avisá-la que é um investimento de risco. Levei os documentos para casa e passei a noite inteira estudando planilhas, balanços, projeções. Roberto me ajudou com os cálculos mais complexos, mas a decisão era minha. Lúcia, você tem certeza? É muito dinheiro, ele disse preocupado. Roberto, eu entendo de alimentação. Sei o que faz um negócio dar certo ou errado. Este lugar só precisa de gestão competente. Mas por que um restaurante fino? Suas lanchonetes já dão um bom retorno. Fiquei em silêncio por um momento, tentando explicar algo que eu mesma ainda não compreendia completamente. Porque eu quero provar que posso. Provar para quem? Para mim mesma. Na verdade, era mais que isso, mas não conseguia verbalizar. Havia algo sobre ser dona de um lugar que a alta sociedade frequentava que mexia comigo. Talvez fosse a chance de mostrar que uma mulher vinda de baixo podia sim entender de sofisticação. Uma semana depois, assinei o contrato de compra das primeiras cotas. 50 mil reais por uma participação de 20%. Era meu primeiro passo numa jornada que ainda não sabia onde ia dar. Os primeiros meses foram de aprendizado intenso. Eu observava tudo. Como os funcionários atendiam, como os pratos eram preparados, como os clientes se comportavam.
Era um mundo completamente diferente das minhas lanchonetes, mas os princípios básicos eram os mesmos: qualidade, atendimento e gestão eficiente. Dona Lúcia, o chefe me disse numa das minhas visitas, a senhora tem um olho muito bom para isso. Suas sugestões estão funcionando. Eu havia sugerido pequenos ajustes no cardápio, pratos mais elaborados, mas com ingredientes mais acessíveis, algumas opções que ampliavam o público sem perder a sofisticação. E estava funcionando. Em 6 meses, o restaurante já mostrava sinais de recuperação. Em 1 ano, estava operando no azul. Foi quando os outros sócios me procuraram. Gostaríamos de vender nossas participações, um deles me disse. A senhora tem interesse em assumir o controle total? Tinha todo o interesse do mundo. Usei o dinheiro das lanchonetes, peguei um empréstimo bancário e, aos poucos, fui comprando todas as cotas. Em 2 anos, os Sabores da Terra era completamente meu. A transformação que promovi foi gradual, mas profunda. Mantive a elegância e sofisticação, mas trouxe minha experiência em gestão e atendimento. Treinei a equipe para ser acolhedora sem perder a classe. Reformulei processos para otimizar custos, criei eventos especiais que atraíam novos clientes. O que mais me orgulhava era ter conseguido manter o padrão alto sem perder a essência acolhedora que sempre foi minha marca. Os Sabores da Terra continuava elegante, mas agora tinha alma. Como a senhora conseguiu transformar este lugar? Carlos, o maître que contratei, me perguntou um dia. Elegância não é sobre dinheiro, Carlos. É sobre cuidado com os detalhes e respeito pelas pessoas. Em 3 anos, os Sabores da Terra havia se tornado o restaurante mais procurado da cidade. Empresários fechavam negócios ali, famílias tradicionais comemoravam aniversários, jovens casais pediam namoradas em casamento. Era o lugar onde a elite local se encontrava. E durante todo esse tempo, mantive o segredo absoluto da família. Para eles, eu continuava sendo apenas a dona das lanchonetes. Quando perguntavam sobre meus horários ou compromissos, eu dizia que estava expandindo os negócios ou cuidando de fornecedores. Mãe, a senhora anda muito ocupada ultimamente, Ricardo comentou num almoço de domingo. Negócios exigem dedicação, filho. Mas não exagere, a senhora já tem idade para desacelerar um pouco. Se ele soubesse que, aos 50 e poucos anos, eu estava dirigindo o estabelecimento mais sofisticado da cidade. O mais irônico era ouvir, ocasionalmente, comentários sobre os Sabores da Terra nas conversas familiares. Patrícia quer fazer o aniversário dela lá, Ricardo disse uma vez. Mas está difícil conseguir reserva. Dizem que o lugar virou febre entre a alta sociedade. Deve ser caro, comentei, fingindo desinteresse. Mas vale a pena. Quem sabe um dia a gente consegue uma mesa. Quem sabe mesmo, pensei comigo, sorrindo por dentro. Durante 4 anos, vivi essa dupla vida. De dia, a empresária simples das lanchonetes. À noite e nos fins de semana, a proprietária discreta do restaurante mais elegante da cidade. 2 mundos que coexistiam sem se tocar. Até que chegou o dia em que esses mundos iriam colidir de forma espetacular. Roberto partiu numa manhã de domingo, sem aviso, sem despedida. Infarto fulminante aos 62 anos, enquanto lia jornal na varanda de casa. Quando cheguei da padaria com pães frescos para o café da manhã, o encontrei recostado na poltrona, com uma expressão serena no rosto, como se tivesse apenas adormecido. Mas não acordou mais. Os dias que se seguiram foram um borrão de pessoas, flores, condolências e procedimentos. Ricardo e Marcelo se revezaram nas providências do funeral, eficientes e organizados como sempre. Patrícia assumiu o controle dos arranjos sociais, decidindo quem podia e não podia visitar, organizando horários para o velório como se fosse um evento corporativo. Dona Lúcia, talvez seja melhor limitar as visitas, ela sugeriu no dia do velório. Muita gente pode ser cansativo para a senhora neste momento. Muita gente. Ela estava falando dos meus amigos das lanchonetes, dos clientes antigos que queriam prestar suas homenagens, das pessoas simples que Roberto conhecia e estimava. Mais uma vez, eu era protegida da minha própria vida. O funeral foi como Roberto gostaria. Simples, sincero, cheio de pessoas que realmente o conheciam. Mas percebi a divisão clara no cemitério.
De um lado, família e amigos próximos. Do outro, as pessoas que Patrícia considerava adequadas, colegas de trabalho dos meninos, conhecidos do clube, vizinhos da parte nobre da cidade. Eu fiquei no meio, literalmente e figurativamente, vendo como minha própria dor estava sendo administrada por outras pessoas. Mãe, a gente vai ficar com a senhora alguns dias, Ricardo me disse após o enterro. Até a senhora se organizar. Não precisa, filho. Sei cuidar de mim mesma. Mas é melhor não ficar sozinha logo agora. Eles ficaram 3 dias. 3 dias de casa cheia, de movimento constante, de pessoas cuidando de mim como se eu fosse uma inválida emocional. Patrícia organizou as refeições, Fernanda arrumou a casa, os meninos atenderam telefone e visitantes. No 3º dia, durante o café da manhã, Ricardo anunciou: Mãe, a gente precisa voltar à rotina, mas pode ligar sempre que precisar de alguma coisa. E assim, de uma hora para outra, a casa ficou vazia novamente. O silêncio que se instalou era diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não era apenas ausência de som, era ausência de Roberto, de sua presença, de sua risada baixa, de seus comentários sobre o jornal. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina de check-ins familiares. Ricardo ligava às terças e sextas. Marcelo aparecia aos domingos para almoçar. Visitas protocolares, pontuais, como se cumprissem um cronograma de cuidados com a viúva. Como a senhora está se sentindo, mãe? Eles perguntavam sempre, com genuína preocupação. Estou bem, eu respondia. E estava, na verdade. Triste, com saudade, mas bem. O que eles não entendiam era que eu estava lidando com o luto à minha maneira, trabalhando. As lanchonetes continuavam funcionando, os sabores da terra demandavam minha atenção constante. O trabalho sempre foi minha forma de processar dificuldades. Mas percebi rapidamente que minha inclusão na vida deles tinha regras ainda mais rígidas agora que estava sozinha. Mãe, sobre o aniversário da Fernanda, Marcelo me ligou 1 mês após a partida de Roberto. Vamos fazer algo pequeno, só nós mesmos. A senhora quer vir? Claro. Só que vai ser numa churrascaria nova, nada muito formal. Bem caseiro mesmo. Caseiro. Adequado para a viúva em luto. 2 semanas depois, descobri por acaso que o aniversário caseiro da Fernanda, na verdade, havia sido no clube. Uma festa elegante para 40 pessoas. Eles fizeram um almoço separado comigo no domingo seguinte, no restaurante mais simples da cidade. Por que mentiram sobre a festa? Confrontei Marcelo diretamente. Ele ficou visivelmente constrangido. Mãe, é que a senhora está passando por um momento delicado. Achamos melhor não expor a eventos muito movimentados. Movimento me faz bem, Marcelo. Silêncio que me machuca. Mas a Fernanda ficou preocupada. Disse que festa pode ser meio pesado para quem está de luto recente. A Fernanda ficou preocupada. Não perguntaram o que eu queria. Decidiram por mim. Foi então que comecei a perceber que ser viúva havia me colocado numa categoria ainda mais restritiva. Agora, eu não era apenas a mãe simples. Era a mãe simples e vulnerável que precisava ser protegida de situações sociais complexas. Os convites familiares se tornaram cada vez mais raros e específicos. Almoços de domingo na minha casa ou em restaurantes populares. Visitas rápidas para ver como eu estava. Conversas telefônicas para verificar se precisava de alguma coisa. Mas para jantares elegantes, eventos do clube, comemorações importantes, eu não era mais incluída nem como opção. Era como se minha presença pudesse contaminar a alegria dos outros com minha tristeza de viúva. A senhora tem pensado em viajar? Patrícia sugeriu numa dessas visitas de verificação. Talvez um cruzeiro para a terceira idade? Conhecer pessoas na mesma situação? Terceira idade. Mesma situação. Como se viuvez fosse uma doença contagiosa que só podia ser curada na companhia de outras viúvas. O mais doloroso era perceber que meus filhos concordavam com esse isolamento gradual. Achavam que estavam me protegendo, me poupando, me ajudando a superar a perda. Não percebiam que estavam me empurrando para uma solidão ainda maior. O trabalho se tornou meu refúgio total. Nos sabores da terra, eu era a proprietária respeitada e competente. Nas lanchonetes, era a gestora experiente e querida pelos funcionários. Nesses ambientes, ninguém me via como coitada, vulnerável ou inadequada. Era apenas Lúcia. E isso começou a ser suficiente.
6 meses após a partida de Roberto, tomei uma decisão silenciosa. Não ia mais esperar inclusão. Não ia mais aceitar ser gerenciada emocionalmente por pessoas que achavam que sabiam o que era melhor para mim. Se eles queriam me manter à distância, perfeito. Eu tinha uma vida própria para viver. O desrespeito não chegou de uma vez. Foi se instalando aos poucos, como uma goteira que começa imperceptível e aos poucos apodrece toda a estrutura. Nos meses que se seguiram à partida de Roberto, percebi que minha opinião havia se tornado ainda mais irrelevante para meus próprios filhos. A primeira vez que realmente me dei conta foi durante uma discussão sobre a educação de Gabriel. Ele estava com 3 anos e Patrícia queria colocá-lo numa escola bilíngue caríssima. Não sei se é necessário, comentei durante um almoço de domingo. Criança dessa idade precisa mais de carinho e brincadeira que de método intensivo. Patrícia e Ricardo trocaram um olhar que não conseguiram disfarçar. Ai, dona Lúcia, Patrícia suspirou com paciência forçada. A senhora não entende como funciona a educação moderna. Hoje em dia, quanto mais cedo a criança é estimulada, melhor. É ciência comprovada. Eu criei 2 filhos que se formaram e têm carreiras sólidas. Mas era outra época, né, sogra? Fernanda se intrometeu com um sorriso condescendente. As exigências do mercado mudaram muito. Hoje precisa estar sempre um passo à frente. A senhora pode não entender essas questões mais complexas, Ricardo adicionou, e sua voz carregava uma paciência irritante, como se falasse com uma criança teimosa. Educação infantil evoluiu muito desde que a senhora nos criou. Questões mais complexas, como se eu fosse incapaz de compreender conceitos básicos sobre educação. Ricardo, eu dirijo 3 negócios há décadas. Acho que consigo entender questões complexas. Claro, mãe. Mas uma coisa é administrar lanchonetes. Outra coisa é pedagogia moderna. São áreas diferentes. A forma como ele disse lanchonetes deixou claro que considerava meu trabalho algo menor, menos intelectual, menos sofisticado. As reuniões familiares se tornaram exercícios de tolerância. Quando eu expressava qualquer opinião sobre política, economia, educação ou qualquer outro assunto, recebia sorrisos educados e mudanças rápidas de tópico. A inflação está complicando muito o custo dos ingredientes, comentei uma vez, tentando participar de uma conversa sobre economia. Ai, mãe, essas coisas macroeconômicas são mais complicadas, Marcelo respondeu com um sorriso patronizante. Não é só sobre preço de farinha, sabe? Preço de farinha. Como se meu entendimento de economia se limitasse a compras no mercado. O que mais me incomodava era a vergonha mal disfarçada que eles sentiam quando precisavam me apresentar para pessoas do círculo social deles. Numa tarde, encontrei Ricardo por acaso no shopping com um colega de trabalho. Ah, mãe! Ele disse visivelmente desconfortável. Este é o Paulo, meu chefe. Paulo, esta é minha mãe. Muito prazer, dona Lúcia. Respondi, estendendo a mão. Minha mãe trabalha com alimentação. Ricardo se apressou a explicar, como se precisasse justificar minha existência. Trabalha com alimentação. Não é empresária ou tem seus próprios negócios? Trabalha com alimentação, como se eu fosse uma funcionária de restaurante. Que interessante, Paulo respondeu educadamente. Deve ser um trabalho muito honesto. Honesto. A palavra que pessoas educadas usam quando não conseguem pensar em nada elogioso para dizer. As exclusões também se tornaram mais óbvias. Soube por comentários casuais sobre jantares importantes, dos quais não era convidada, eventos sociais onde minha presença seria inadequada, comemorações onde eu não me sentiria à vontade. Fomos no jantar de formatura do Paulo ontem, Fernanda comentou casualmente numa conversa. Que lugar lindo! Um restaurante japonês super sofisticado. Não sabia que havia formatura, respondi. Um silêncio constrangedor. Ah, é que era uma coisa bem específica, sogra. Só os colegas da turma e famílias mais... Como posso explicar? Mais inseridas no mesmo meio, sabe? Inseridas no mesmo meio. Eu não estava inserida no meio adequado para acompanhar a formatura do próprio filho. E foi no Sakura, Marcelo complementou. Aquele japonês que é uma fortuna por pessoa. A gente nem sabia se valia a pena o gasto. O irônico é que eu conhecia bem o Sakura. Era um dos principais concorrentes dos sabores da terra. Frequentemente comparavam nossos estabelecimentos na mídia local.
Se eles soubessem... O ápice do desrespeito veio durante uma discussão sobre investimentos. Eu havia mencionado que estava pensando em diversificar os negócios. Cuidado com essas ideias, mãe. Ricardo me alertou com ar preocupado. A senhora não tem experiência com investimentos mais sofisticados. Pode acabar perdendo dinheiro. Que tipo de diversificação a senhora está pensando? Patrícia perguntou com curiosidade fingida. Talvez algo no ramo da gastronomia mais elaborada. Eles riram. Literalmente riram. Ai, dona Lúcia, Patrícia disse entre risos. Gastronomia elaborada é muito diferente de lanchonete. São públicos completamente diferentes, paladares mais exigentes, custo operacional muito mais alto. A mãe não entende essas diferenças, Marcelo explicou para Fernanda, como se eu não estivesse presente. Para ela, comida é comida. Não é crítica, sogra, Fernanda se apressou a dizer. É só que são nichos muito específicos mesmo. Precisa de muito refinamento. Refinamento. A palavra que sempre voltava. Talvez seja melhor a senhora focar no que já sabe fazer bem, Ricardo concluiu. Lanchonete é um negócio honesto e rentável. Não precisa complicar. Naquele momento, tomei uma decisão silenciosa. Cansei de ser subestimada, menosprezada, tratada como uma parente inconveniente que precisava ser tolerada. Cansei de ter minha inteligência questionada, minha experiência diminuída, minha capacidade duvidada. Eles achavam que eu não tinha refinamento suficiente para entender gastronomia elaborada, que eu era inadequada para círculos sociais sofisticados, que minha opinião não importava em assuntos complexos. Em poucos dias, descobririam o quão errados estavam, e a lição viria de uma forma que jamais esqueceriam. Depois daquela ligação devastadora de Ricardo, passei a noite inteira acordada, caminhando pela casa vazia, repassando cada palavra, cada tom de voz, cada silêncio constrangedor. O eco da frase, pode ser meio constrangedor, martelava na minha cabeça como uma música irritante que não conseguimos parar de cantarolar. Sentei-me na cozinha com uma xícara de café que esfriou sem que eu percebesse, olhando pela janela para a madrugada que se aproximava. Quantas vezes havia aceito ser posta de lado? Quantas humilhações pequenas eu havia engolido em nome da harmonia familiar? A resposta me veio clara como a luz do amanhecer. Muitas demais. Por volta das 5 da manhã, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar ser tratada como um problema a ser gerenciado. Não ia mais fingir que não percebia o desprezo disfarçado de proteção. E definitivamente não ia deixar passar a oportunidade de mostrar para meus filhos quem eu realmente era. Liguei para os Sabores da Terra assim que abriu. Carlos, é a Lúcia. Preciso falar com você sobre o sábado à noite. Bom dia, dona Lúcia. A mesa para 8 pessoas da dona Patrícia, não é? Exatamente. Quero que você trate essa reserva de forma muito especial. Eles não sabem que eu sou a proprietária. Podia sentir a curiosidade na voz de Carlos. Como assim, dona Lúcia? É minha família, meus filhos e noras. Eles me disseram que eu seria inadequada para frequentar um lugar tão refinado quanto o nosso restaurante. O silêncio do outro lado foi longo. Dona Lúcia, com todo respeito, mas isso é ridículo. Eu sei, por isso vou aparecer lá no sábado, não como convidada, como proprietária, e quero que seja uma surpresa completa. Passamos a manhã toda organizando os detalhes. Carlos entendeu perfeitamente o que eu queria. Tratamento impecável para eles, mas nada que denunciasse minha conexão com o lugar. Eu chegaria depois, observaria a situação se desenvolver e então faria minha entrada. A senhora tem certeza disso? Carlos perguntou pela terceira vez. Absoluta. É hora de algumas verdades virem à tona. O resto da semana passou numa velocidade estranha. Durante o dia, eu funcionava no piloto automático, visitava as lanchonetes, resolvia questões administrativas, atendia fornecedores. Mas minha mente estava completamente focada no sábado. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido preto elegante que havia comprado recentemente, sapatos de couro legítimo, a corrente de ouro que Roberto me deu no nosso último aniversário de casamento. Nada exuberante, mas tudo de qualidade impecável. Queria estar impecável quando chegasse o momento. Na sexta-feira, Ricardo me ligou. Mãe, sobre amanhã, a senhora não está chateada, né?
é que a Patrícia ficou meio nervosa com a ideia de levar muita gente e... Não estou chateada, filho. Menti com uma calma que me surpreendeu. Divirtam-se. A gente pode almoçar no domingo, se a senhora quiser. Num lugar mais... tranquilo. Claro. Tenham uma ótima noite. Sábado chegou com um céu limpo e uma sensação de determinação que eu não sentia há anos. Passei a tarde me arrumando com cuidado, mas sem pressa. Cada gesto era deliberado, cada escolha pensada. Às 7:30 da noite, dirigi até o centro da cidade com o coração acelerado, mas firme na decisão. Estacionei numa rua lateral e caminhei até o restaurante, observando o movimento da noite de sábado no centro. Os Sabores da Terra estava elegante como sempre, com suas luzes suaves e a atmosfera sofisticada que tanto orgulho me dava. Carlos me recebeu na entrada lateral, a que utilizávamos para questões administrativas. Estão aqui desde as 8. Ele me informou em voz baixa. Mesa no centro do salão principal, como a dona Patrícia pediu. Ela fez questão de mencionar várias vezes que era uma ocasião muito especial. E como estão se comportando? Como esperado, a dona Patrícia está, digamos, muito à vontade, tratando a equipe como se fosse pessoal particular dela. Sorri. Era exatamente o que eu imaginava. Perfeito, aguarde meu sinal. Respirei fundo, ajeitei o vestido e me preparei para a cena que planejara a semana inteira. Era hora de meus filhos descobrirem que a mãe inadequada, que tanto os envergonhava, era, na verdade, a proprietária do lugar que eles mais admiravam na cidade. Entrei no salão principal dos Sabores da Terra às 8:40, quando eles já estavam no meio da refeição. O ambiente estava elegante como sempre, com música suave e luzes douradas criando a atmosfera sofisticada que eu havia planejado com tanto cuidado. Minha família estava exatamente onde Carlos havia me informado. Mesa central, todos impecavelmente vestidos. Ricardo de terno escuro, Patrícia deslumbrante num vestido vermelho, Marcelo e Fernanda também elegantes. Gabriel, lindo como sempre, comportava-se como um pequeno príncipe. Caminhei devagar pelo salão, cumprimentando discretamente outros clientes, até me posicionar próxima à mesa deles. Foi Marcelo quem me viu primeiro. Mãe! Seu rosto demonstrou surpresa genuína. O que a senhora está fazendo aqui? A conversa na mesa morreu instantaneamente. Ricardo se virou, Patrícia ficou visivelmente desconfortável. Fernanda baixou os olhos. Oi, filho, vim jantar. Mas, como assim? Ricardo gaguejou. A senhora não disse que estava tudo bem não ser convidada? Sorri calmamente. Está tudo bem mesmo. Patrícia se recompôs rapidamente, forçando um sorriso. Dona Lúcia, que surpresa. Mas, bem, este lugar é meio caro, sabe? Talvez a senhora se sinta mais confortável num restaurante mais barato. Barato? É que os preços aqui são bem salgados, Fernanda adicionou com falsa preocupação. Talvez um lugar mais simples seja melhor, para não pesar no bolso da senhora. Olhei ao redor do salão que eu mesma havia decorado, para os garçons que eu treinara pessoalmente, para os detalhes que escolhera um por um. Na verdade, disse calmamente, acho que posso me dar ao luxo de jantar aqui. Mãe, não precisa se forçar, Ricardo sussurrou, claramente constrangido. A gente pode pagar para a senhora se quiser ficar. Pagar para mim? É, só dessa vez. Patrícia se ofereceu com magnanimidade forçada. Como um presente. Nesse momento, Carlos se aproximou da mesa com sua postura profissional impecável. Boa noite. Está tudo perfeito com o jantar? Está ótimo, Patrícia respondeu com ar superior. Mas talvez a minha sogra precise de uma mesa menor, num cantinho mais reservado, para não se sentir intimidada pelo ambiente. Carlos me olhou discretamente, aguardando o meu sinal. Na verdade, respondi tranquilamente, não preciso de mesa alguma. Como assim? Ricardo perguntou, confuso. Porque eu sou a proprietária deste restaurante. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pude ver as expressões mudando uma por uma. Confusão, incredulidade, depois o lento reconhecimento da verdade. Carlos, continuei, mantendo a voz serena. Estes são meus filhos e noras. Aqueles que acharam que eu seria inadequada para frequentar meu próprio estabelecimento. Muito prazer em conhecê-los.
Carlos respondeu com profissionalismo perfeito. A dona Lúcia é uma proprietária excepcional. Transformou este lugar no restaurante mais respeitado da cidade. Patrícia empalideceu. Fernanda abriu e fechou a boca sem conseguir falar. Meus filhos me olhavam como se me vissem pela primeira vez. Isso é verdade? Ricardo conseguiu perguntar. Completamente verdade. Há 5 anos. Mas... como... Por que nunca disse nada? Sorri, mas não foi um sorriso feliz. Porque vocês nunca me perguntaram sobre meus sonhos, filhos. Só assumiram que eu não era capaz de realizá-los. A conta veio em seguida. Cortesia da casa, como Carlos explicou educadamente. Meus filhos saíram dali sabendo exatamente quem eles haviam subestimado durante todos esses anos. Nos dias que se seguiram àquela noite nos Sabores da Terra, o silêncio foi ensurdecedor. Nem Ricardo nem Marcelo me ligaram. Nenhuma visita de domingo, nenhuma checagem de rotina para ver como eu estava. Era como se eles precisassem de tempo para digerir quem eu realmente era. A primeira ligação veio de Ricardo, 5 dias depois. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Claro, filho. Posso ir aí em casa? Ele chegou sozinho, sem Patrícia, sem Gabriel. Sentou-se na sala onde tantas vezes havíamos conversado, mas desta vez era diferente. Ele me olhava como se tentasse decifrar um enigma. Por que nunca contou sobre o restaurante? Por que vocês nunca perguntaram sobre minha vida além das lanchonetes? Ele ficou em silêncio por um longo momento. A gente te subestimou, não foi? Subestimaram e se envergonharam. São coisas diferentes, Ricardo. Eu não sabia que sua mãe tinha ambições, que sonhava com coisas além de fazer salgados, que podia entender de sofisticação. As palavras saíram sem amargura, apenas como constatações. A Patrícia está devastada, ele continuou. Ela diz que não consegue mais olhar para o próprio reflexo. E você? Como se sente? Envergonhado. Muito envergonhado. Bem, suspirei. Pelo menos agora sabem que a mãe inadequada de vocês é proprietária do lugar que mais admiram na cidade. Mãe, me desculpa. A gente foi cruel, preconceituoso, elitista? Tudo isso. Marcelo apareceu no dia seguinte, também sozinho. A conversa foi parecida, mas ele foi mais direto. Mãe, a senhora nos fez de bobos. Não, filho, vocês se fizeram de bobos sozinhos. Mas por que esconder? Porque vocês não mereciam saber. Vocês me tratavam como uma parente constrangedora. Por que eu dividiria meus sucessos com quem sentia vergonha de mim? Fernanda me procurou uma semana depois, sozinha também. Sogra, eu queria pedir desculpas. Pelo quê, exatamente? Por tudo. Por ter te tratado como se a senhora fosse menos inteligente, menos capaz. Fernanda, você não me deve desculpas. Você foi honesta sobre o que pensava de mim. Agora eu estou sendo honesta sobre o que penso de vocês. O mais interessante foi observar como a dinâmica mudou. De repente, minha opinião voltou a ter valor. Quando eu falava sobre economia, eles escutavam. Quando sugeria algo sobre educação, levavam em consideração. A senhora podia nos ensinar sobre gestão de restaurantes, Marcelo sugeriu numa visita. Podia, mas vocês teriam que me pedir com respeito, não com condescendência. Ricardo voltou a me incluir em eventos sociais, mas agora havia algo diferente. Não era mais sobre tolerância, era sobre orgulho. Ele me apresentava como minha mãe, a empresária bem-sucedida. Gabriel começou a me visitar mais. Sem as restrições de Patrícia, nossa relação se tornou natural, carinhosa, real. Vovó, você é mais legal do que eu pensava. Ele me disse numa tarde. Não sou mais legal, Gabriel. Vocês só pararam de me subestimar. A mudança mais profunda foi em mim mesma. Parei de esperar aprovação. Parei de aceitar migalhas de afeto. Estabeleci limites claros sobre como queria ser tratada. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite no restaurante não foi sobre vingança. Foi sobre dignidade. Foi sobre mostrar que ninguém, nem mesmo nossos filhos, tem o direito de nos diminuir. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. E que às vezes, para sermos respeitados, precisamos parar de aceitar desrespeito. Meu nome é Lúcia, tenho 58 anos e finalmente descobri que ser mãe não significa aceitar qualquer tratamento.
significa ensinar nossos filhos a nos valorizar. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.